aconselho-vos a sentarem-se um bocadinho, porque não queria que saíssemos sem vos dirigir mais algumas palavras. Em primeiro lugar, de gratidão pela vossa presença, pela vossa vinda, de modo muito particular àqueles que vieram das paróquias de onde provêm aqueles que hoje foram instituídos no Ministério de Leitor, de Acólito, aquele que foi ordenado diácono, e também das paróquias onde eles já estão a fazer trabalho pastoral durante o seu percurso formativo, tanto aqueles que ainda estão no seminário, como aqueles que já estão numa fase quase assim conclusiva, como o diácono Rúben, na unidade pastoral de Tábua. O Rúben foi para Tábua assim à descoberta. Já vi que estão aí bastantes pessoas lá daqueles lugares, daquelas paróquias. Vocês, já certeza que o receberam muito bem, juntamente com o Padre André. Vão continuar a recebê-los muitíssimo bem e eles vão dedicar-se na totalidade ao vosso serviço. E, portanto, Deus acaba sempre por dar-nos aquilo que nós nem sequer sonhamos e que nem sequer pedimos, embora todos nós peçamos muito o dom das vocações sacerdotais, das vocações ao diaconado, das vocações para servir o povo de Deus nesta igreja particular ou local de Coimbra. Deixo uma palavra também de gratidão às famílias, porque nós somos sempre o fruto das nossas famílias. As nossas famílias todas têm alguns defeitos, têm algumas dificuldades, mas são o berço que nos acolheu, que nos introduziu na vivência da fé e que procura estimular-nos ao longo de todos os seus dias para que sejamos fiéis à graça do Senhor. Portanto, muito obrigado às famílias, assim como aos sacerdotes, aos párocos que vos acompanharam nas diferentes circunstâncias, nos diferentes momentos, tanto no antes da descoberta vocacional deste chamamento de Deus, como ao longo de todo este percurso. E os padres que vos acompanharam, tanto aqui nas paróquias e na diocese, no seminário, como inclusivamente no Seminário Maior do Porto, onde fizeram a formação, ou estão a fazer, a formação teológica e espiritual para a ordenação sacerdotal. Muito obrigado, Sr. Dom Vitorino, e aos outros sacerdotes que trabalham na equipa formadora, assim como aos professores, que alguns devem ter tido algumas dificuldades, porque os professores sempre têm algumas dificuldades, mas finalmente conseguem levar por diante a missão que se propuseram com a vossa colaboração, também com algumas dores de barriga que sempre acontecem quando se tem que fazer uns exames um bocadinho mais pesados, sobretudo se for latim e grego e hebraico, ou algumas matérias da filosofia ou da história da Igreja, por aquilo que tenho vindo a ouvir aqui e ali. Mas finalmente havemos todos de chegar a bom porto. E depois, caríssimos irmãos, eu não cesso de vos incentivar a cultivar as vocações, e concretamente as vocações sacerdotais. Nós criámos já há quase 13 anos um santuário de oração pelas vocações na Igreja de Santiago, na Praça Velha, na Baixa. E às vezes é difícil encontrar pessoas para aqueles tempos de adoração que se prolongam pelo dia todo. Estão aí alguns dos responsáveis dessa hora, desse tempo e desse lugar, concretamente a Dona Teresa, que via há bocadinho ali. Eles estão disponíveis para aceitar inscrições para que se passe ali uma hora diante do Santíssimo Sacramento, nesta comunhão da Igreja e com esta força orante, que é aquilo que há de renovar a Igreja e dar à nossa Diocese as vocações sacerdotais de que tem necessidade. Quando vierem a Coimbra, mesmo os de longe, passem por lá. Alguns já meteram sempre na sua mente que vir a Coimbra significa ir adorar o Santíssimo Sacramento pelas vocações à Igreja de Santiago. E outros, com certeza, a partir de hoje, vão meter isso de uma forma bem visível na sua agenda. E depois, caríssimos irmãos e irmãs, gostaria de deixar-vos os votos de celebração, de continuação da celebração de um bom Advento. Se o Advento for santo, for um caminho interior, também de encontro com os irmãos, de caridade, de conversão, de renovação, também havemos de celebrar adequadamente as solenidades do Natal que se aproximam.
E, portanto, que todos possam levar daqui um pouco de ânimo, de alegria, de entusiasmo, de fortaleza para a fé, tal como ouvíamos nas leituras da Sagrada Escritura, e ser portadores deste anúncio da Boa Nova. Há muitos outros que por aí em tantas paróquias, em tantos lugares, nós vemos que estão um bocadinho adormecidos, ou até pensam, porventura, que já nem precisam da salvação de Deus. De modo que levemos este grito do coração, este grito da alma: vinde, Senhor, e salvai-nos, porque nós precisamos disso e os outros na nossa casa, na nossa comunidade, também precisam que o Senhor venha e que seja o seu Salvador. E deixo uma última palavra de gratidão e ao mesmo tempo de incentivo aos seminaristas, os que são da Diocese de Coimbra, mas também os outros que estão aí das outras dioceses que frequentam o Seminário Maior do Porto, nomeadamente da Diocese do Porto e da Diocese de Vila Real, ou porventura mais alguns outros. De Angra, pois claro, isso ainda não fazia parte da minha memória, mas a Diocese de Angra, com certeza, nas Ilhas dos Açores. Pois vocês, caríssimos irmãos, só aproveitam bem este tempo se for vivido à luz do Espírito, conduzidos pela força da palavra e absolutamente disponíveis para aquilo que o Senhor quiser, sem ideias pré-concebidas, sem desejos que sejam mundanos, como nos recordou tantas vezes o nosso Papa Francisco, mas de coração aberto para acolher o dom de Deus e para servir os homens e mulheres, nossos irmãos, porque o vosso testemunho é muitíssimo relevante para que outros jovens, vossos conhecidos ou nas comunidades que vocês frequentam, possam vir a ter este encontro transformador de Cristo que os pode levar a uma vocação sacerdotal. Que todos possam ter um feliz regresso a casa e que possam dar continuidade a este projeto de Advento ao qual todos fomos chamados, então levando a alegria de termos estado presentes a louvar o Senhor nesta celebração. Invoco para todos a bênção do Senhor nosso Deus.